Olá, meus queridos amigos e amigas que acompanham aqui no canal do YouTube. Eu faço esse vídeo sem nenhuma pretensão de mudar o voto das pessoas, mas com a pretensão de refletir sobre algo inusitado e que tem surpreendido todo o Brasil. Todos os dias, praticamente, desde o primeiro turno, eu recebo ligações de jornalistas da imprensa nacional e de amigos que querem bem a mim, querem bem a Manaus, querem bem ao Amazonas, tentando entender como pode o presidente Bolsonaro ter vencido a eleição no primeiro turno em Manaus e liderar as intenções de voto no segundo turno. Realmente é bem difícil de entender esse fenômeno que tem acontecido aqui e eu respondo a todos que ainda não entendem. E é difícil entender por alguns motivos. O principal deles é que a imagem que o Brasil tem da postura do presidente Bolsonaro em relação à maior tragédia humanitária da história da nossa cidade, do nosso estado, que foi tanto a primeira como a segunda leva da pandemia, em que o presidente Bolsonaro, enquanto as pessoas aqui morriam com falta de ar, desesperadas, as famílias se desesperavam por busca de oxigênio, por busca de um leito, ele zombava, fingindo que sentia falta de ar. Ele não veio aqui ao Amazonas. Ele mandou o seu ministro vir aqui para vender cloroquina e ivermectina e não para trazer oxigênio. Não fez nenhum gesto que demonstrasse solidariedade ao sofrimento do nosso povo. Mas não foi só isso. O presidente Bolsonaro também é o responsável pelos mais duros, mais diretos e mais estruturantes ataques ao modelo Zona Franca de Manaus. O modelo que sustenta a nossa economia, que gera 400 mil empregos entre diretos e indiretos. O modelo que sustenta a Universidade do Estado do Amazonas, que sustenta as escolas públicas, as universidades públicas, por conta dos impostos que recolhem da riqueza circulante que gera aqui no nosso estado. As pessoas talvez não tenham sentido a força das medidas dele contra a Zona Franca, porque nós conseguimos conter todas, algumas com contenção legislativa, e a última e mais agressiva contra o nosso modelo, que foi a redução linear do IPI, nós conseguimos conter judicialmente. Então acabou que os efeitos concretos dessas medidas não chegaram na casa das pessoas, nos empregos das pessoas, e talvez elas não tenham tido a percepção do quanto ele é inimigo do nosso modelo e do que sustenta a nossa economia e do que sustenta os seus empregos, os seus comércios, os seus negócios. Talvez seja preciso uma atitude mais dura e sem contenção para que as pessoas verdadeiramente percebam o quanto ele tentou fazer mal à economia do nosso estado e, consequentemente, à vida das pessoas. Mas não para por aí. O presidente Bolsonaro, em campanha, prometeu que recuperaria a BR-319. Nós nunca tivemos tantos problemas de manutenção na BR-319. Ele não só não asfaltou, como reduziu muito os investimentos em manutenção da estrada, ao ponto de nós termos duas pontes atualmente caídas, impedindo o tráfego na única ligação rodoviária do Amazonas com o resto do Brasil. Mas não bastasse, tem um outro aspecto. A BR-174, que liga o Amazonas a Roraima e a Venezuela, ela sempre foi bem mantida. Ela sempre teve um trabalho de manutenção do asfalto, de recuperação, de tapa-buraco muito eficiente. Pela primeira vez na história no governo Bolsonaro, essa BR ficou períodos de chuva intrafegáveis. E ela hoje tem graves problemas de manutenção. Então ele não só não fez a BR-319, como está fazendo com que a BR-174 possa virar uma nova 319, porque se ela ficar mais uma vez intrafegável no período de chuva, nós vamos acabar tendo o mesmo problema da 319, que é a dificuldade de licenciamento para recuperar a obra. Mas podíamos olhar ainda obras estruturantes. O presidente Bolsonaro poderia ter sido negligente com a pandemia, negligente com a 319, agressivo contra a Zona Franca, mas poderia ter entregue muitos recursos, muitas obras ao nosso estado. E infelizmente também não tem nenhuma obra do presidente Bolsonaro no Amazonas.
A única obra entregue foi uma ponte de madeira de 12 metros lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, diante de todos esses episódios, nós vamos precisar de um tempo para entender os porquês dessa liderança do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. Não no estado do Amazonas, porque no estado do Amazonas ele perde, porque perde com uma diferença muito grande no interior do estado. Mas eu lamento profundamente essa cegueira da nossa gente, do nosso povo, que pode custar muito caro às próximas gerações. O fato é que eu não tenho explicação para esse transe coletivo da cidade de Manaus nos últimos tempos. Mas eu tenho certeza, por outro lado, que no dia 30 de outubro, o Brasil, motivado pelo Nordeste, vai dar uma vitória ao presidente Lula e nós vamos abrir um novo tempo de esperança, um novo tempo de prosperidade para o povo brasileiro e para o povo do Amazonas. Um grande abraço, se gostou do vídeo, dá um like aí, segue no canal e compartilha. Valeu!